tarde, pessoal. Só esperar um minutinho. Boa tarde, Luiz Felipe. Vamos só esperar um minutinho enquanto as pessoas vão entrando, para a gente começar com nosso momento de evangelização e de formação hoje na quinta-feira sobre Eucaristia. Enquanto as pessoas vão entrando, nós possamos iniciar, fazendo uma oração, pedindo a presença do Espírito Santo sobre todos nós, pedindo a presença do Espírito Santo sobre este momento, sobre esta tarde, sobre os nossos corações, Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vem, Espírito Santo, vem sobre o meu coração, vem sobre todo o meu ser. Eu te entrego, Espírito Santo, este momento. Tu que és o protagonista das missões, tu que és o condutor da igreja, que tu possas conduzir, Espírito Santo, este momento, que tu possas utilizar-me apenas como instrumento teu, instrumento para que tu comuniques a tua palavra, os teus ensinamentos. Eu te peço também, Espírito Santo, que tu possas ir ao encontro daqueles que estão nos assistindo, que tu possas tornar o coração de todos os que nos assistem um coração dócil, tornar também meu coração um coração dócil à tua palavra, um coração dócil à tua ação nas nossas vidas, Espírito Santo. Faz de nosso coração solo fértil, onde tu irás semear a tua palavra, a palavra de Deus, para que ela frutifique em nossas vidas e nos ajude na nossa conversão e nesse nosso caminho de santidade. Nós possamos também invocar a presença de Maria Santíssima, da Virgem Santíssima, Nossa Senhora, nesse mês de maio todo dedicado a ela. Tradicionalmente, há muitos séculos, a Igreja dedica o mês de maio inteiro a Maria Santíssima, e devoção que aumentou muito após as aparições dela em Fátima. Que o Imaculado Coração de Maria, tenhamos a certeza que o Imaculado Coração de Maria é o nosso refúgio e que ele vai triunfar e que ele triunfa nas nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma quinta-feira, onde refletiremos sobre assuntos relacionados à Sagrada Eucaristia. Como vocês sabem, a Igreja dedica a quinta-feira à Sagrada Eucaristia, porque numa quinta-feira, foi na quinta-feira que Jesus instituiu este sacramento.
E hoje nós vamos conversar justamente sobre aspectos da ceia do Senhor, e que foi onde Jesus Cristo instituiu, como vocês sabem, a Sagrada Eucaristia. Mas a gente não vai fazer aqui uma análise como geralmente se faz quando se estuda ou quando se dá formações a respeito, ou se faz homilias, os padres fazem homilia a respeito da ceia do Senhor. Porque muitas vezes, quando a gente está estudando o Evangelho de São João, no capítulo 13, a partir do qual são feitos os relatos da ceia do Senhor, muitas vezes nós nos detemos sobre o momento em que Jesus se levanta da mesa, coloca as vestes, toma as vestes de escravo e vai lavar os pés dos discípulos. E aí as reflexões nossas são sempre muito baseadas nesse esvaziamento de Deus, nesse momento onde Deus se coloca na condição de escravo e passa a servir a humanidade. Mas não é isso que eu quero trazer hoje para vocês. Não é esse aspecto da ceia do Senhor que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer um outro aspecto que muitas vezes, eu mesmo confesso, que muitas vezes a gente não estuda especificamente esse aspecto da ceia do Senhor, que é esse ato de purificação que Jesus faz em relação aos discípulos. O que é que isso significa? E aí todo o nosso momento hoje à tarde está baseado nos ensinamentos do nosso Papa Emérito Bento XVI, nesse livro aqui que ele escreveu. É uma trilogia. Esse aqui, salvo engano, é a terceira, aliás, é o terceiro volume, que é Jesus de Nazaré, da entrada em Jerusalém até a ressurreição. Então tudo que a gente conversar hoje, a grande maioria do que a gente conversar hoje, está baseado nas reflexões do nosso Papa Emérito Bento XVI, talvez o maior teólogo de nossos tempos. Se não for o maior teólogo dos nossos tempos, será com certeza um dos maiores teólogos do nosso tempo. E com a graça de Deus, será um dia declarado doutor da Igreja. Então vejam bem, já que a gente está falando de ceia do Senhor, eu queria trazer para vocês um dado que é muito importante para a condução de todo esse momento. É que a mesa na cultura judaica, ela é um lugar de estabelecimento de alianças entre os homens. Ao redor da mesa, e há exemplos vários no Antigo Testamento, ao redor da mesa os homens estabeleciam as suas alianças. E eu vou dar um exemplo a vocês que a gente encontra em Gênesis, no livro do Gênesis, capítulo 26, versículos 30 a 31. Vejam bem, fala sobre Isaac, conta a história de Isaac, uma história inclusive muito parecida com a história de Abraão, quando houve uma grande fome na região e Abraão foi para o Egito. E esse capítulo 26 de Gênesis se refere a Isaac e conta uma história similar, que é quando também houve uma grande fome na região, e Isaac ele foi para uma cidade chamada Gerara. Essa cidade era uma cidade ocupada pelos filisteus, pelo povo que vivia também naquela época, os filisteus, e o rei era o Abimeleque. Do mesmo jeito que Abraão, quando foi para o Egito, ele pediu que sua esposa Sara, dissesse lá no Egito que era, ao invés de ser sua esposa, era sua irmã, porque ela era muito bonita, e Abraão tinha medo que os egípcios o matassem, e tomassem Sara como esposa. Do mesmo jeito que Abraão assim procedeu, Isaac também procedeu com sua esposa Rebeca. Então o que foi que Isaac fez? Isaac foi para essa cidade de Gerara por causa da fome que ocorreu na área onde ele estava estabelecido, e junto a esse rei, que era uma área ocupada pelos filisteus, com o rei Abimeleque. Então, o que foi que aconteceu? Ele pediu a mesma coisa que o pai dele, Abraão, tinha pedido à mãe. Ele pediu a Rebeca que quando chegasse lá dissesse que era sua irmã e não sua esposa. Só que o rei... E lá ele chegou e foi muito bem tratado pelos filisteus, pelo rei, e ele se estabeleceu ali. E mais um determinado momento, o rei observou de longe carícias entre Isaac e Rebeca, e aí teve certeza de que ela não era irmã
de Isaac, e sim sua esposa, chamou Isaac, assim como o faraó também fez com Abraão. Chamou Isaac e perguntou: por que você me enganou? Você disse que ela era sua irmã, mas ela é sua esposa. E no caso de Isaac, o rei Abimeleque ele permitiu que Isaac ali ficasse, e o fato é que Isaac, com toda a sua família, todas as pessoas que rodeavam o seu clã, Isaac cresceu muito e se enriqueceu muito ali naquela região, ao ponto de os filisteus e o seu rei Abimeleque ter chamado Isaac e tê-lo expulsado, porque disse que: Isaac, você está ficando mais poderoso do que a gente, você está maior do que nós, você está ficando mais poderoso do que a gente, então vai embora daqui, eu não te quero aqui. E aí Isaac sai, junta todas as suas coisas, todos os seus bens, e sai da terra de Gerara e volta, né, para a sua terra de origem. Só que no caminho Isaac foi abrindo os poços que Abraão tinha aberto na sua época. Abraão abriu vários poços, e os filisteus, na hora que mandaram Isaac embora, os filisteus fecharam esses poços, e Isaac foi novamente reabrindo esses poços, e cada poço desse que era aberto gerava um conflito entre os pastores lá dos filisteus. Aí Isaac abria o primeiro, gerava conflito, ele dava um nome ao poço, e assim sucessivamente, até que ele abriu um poço, se eu não me engano foi o terceiro ou quarto poço que ele abriu, e não houve disputas em relação a esse poço. E aí o rei Abimeleque procurou Isaac e disse a Isaac que ia fazer uma aliança com Isaac. Isaac, eu quero fazer uma aliança contigo, se você não me atacar, eu não te ataco, você não me ataca, e a gente convive harmoniosamente. Por que eu estou contando essa história? Porque, se vocês lembram, e quem entrou agora, a gente está falando sobre a ceia do Senhor, e o primeiro dado que eu quero dar a você, que eu quero informar a vocês, é que a mesa sempre foi um lugar de estabelecimento de alianças entre as pessoas, entre os povos, no Antigo Testamento. Então esse exemplo que eu estou dando é o exemplo entre Isaac e Abimeleque, onde Abimeleque mandou Isaac embora de seus domínios, mas depois ele viu a força de Yahvé, viu que Yahvé, o Deus de Isaac, né, era um Deus forte, procura Isaac e estabelece uma aliança. E no capítulo 26, versículos 30 e 31 do Gênesis, termina exatamente dizendo isso. Ele lhes preparou uma festa e comeram e beberam. Então ali eles celebraram uma aliança. Então por que eu estou falando isso? Porque já que a gente vai falar de ceia do Senhor, então no contexto da aliança que Deus faz com a humanidade em Jesus Cristo, a mesa também tem um lugar de destaque. Essa aliança que Deus faz com Jesus Cristo, que é todo um processo que começa na encarnação do Verbo e que chega ao seu momento, no seu ápice, na crucificação do Senhor, a mesa faz parte dessa aliança de Deus com a humanidade. E onde ela aparece de forma mais nítida, exatamente no momento da instituição da Sagrada Eucaristia, que é, segundo narra São João e também narram todos os evangelhos sinóticos, ocorreu numa mesa, ocorreu num grande banquete. E o que é que eu quero falar para vocês sobre a ceia do Senhor nessa tarde de hoje? Eu não quero me deter sobre o ato em si da instituição da Eucaristia por Jesus Cristo, e eu não quero me deter sobre o ato em si de Jesus levantar-se, tomar as vestes de escravo e lavar os pés dos seus discípulos. Eu quero me deter na purificação, nessa purificação que Jesus faz utilizando os pés dos discípulos, e a gente vai refletir exatamente o que significa essa purificação. Então, outro dado que eu quero informar para vocês é o seguinte, é que os ritos de purificação para o povo judaico são muito importantes, ainda hoje são muito importantes, ainda hoje são preceitos muito utilizados na religião e na cultura judaica. Eles sempre deram muita importância e muito valor a esses ritos de purificação. Vocês podem encontrar
Eu vou dar exemplos para vocês sobre a importância dos ritos de purificação para os judeus. Então, o primeiro exemplo que eu quero dar a vocês, a gente encontra em Levítico, no livro de Levítico. É o terceiro livro da Bíblia, primeiro Gênesis, segundo Êxodo, terceiro Levítico. No livro de Levítico, no capítulo 7, versículos 19 a 21, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: 19 a 21. A carne que tocar qualquer coisa impura não poderá ser comida, será jogada ao fogo. Todo aquele que estiver puro poderá comer da carne, mas se alguém se encontrar em estado de impureza e comer da carne de um sacrifício de comunhão oferecido a Yahvé, será exterminado do meio do seu povo. Se alguém tocar uma impureza qualquer de homem, de animal ou qualquer coisa imunda e comer em seguida a carne de um sacrifício de comunhão oferecida a Yahvé, será exterminado do meio do seu povo. Levítico 12, capítulo 12, versículos 2 a 4, também é outro exemplo dos ritos de purificação que são muito valorizados na cultura judaica. Então, Levítico 12, versículos 2 a 4 diz assim: se uma mulher conceber e der à luz um menino, ficará impura durante 7 dias, como por ocasião da impureza de suas regras. No 8º dia, circundar-se-á o prepúcio do menino, e durante 33 dias ela ficará ainda purificando-se do seu sangue. Não tocará coisa alguma consagrada e não irá ao santuário até que se cumpra o tempo da purificação. Vejam bem, como o rito de purificação é importante, inclusive na época de Jesus. Se vocês conseguirem já ter feito a associação do que eu estou dizendo aqui com o quarto mistério gozoso do nosso texto, né? Os mistérios gozosos. Qual é o quarto mistério gozoso do nosso texto? É a apresentação do menino Jesus no templo para a purificação dele e de Nossa Senhora. E onde é que a gente vai encontrar fundamento para essa apresentação do menino Jesus no templo? Vejam bem, eu estou falando tudo isso para mostrar a vocês como é importante para o judeu, inclusive hoje, o judeu de hoje, os rituais da purificação. E eu estou falando isso porque eu vou falar da purificação durante a Santa Ceia, tá certo? Então, o quarto mistério gozoso, que Jesus é apresentado no templo para a purificação e purificação de Nossa Senhora, onde é que a gente encontra fundamento? A gente encontra fundamento em Levítico 12, versículo 6, que eu vou ler para vocês. Quando tiver cumprido o período de sua purificação, quer seja por um menino, quer seja por uma menina, levará ao sacerdote à entrada da tenda da reunião um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha em sacrifício pelo pecado. O sacerdote os oferecerá diante de Yahvé, realizará por ela, a mãe, o rito da expiação e ela ficará purificada de seu fluxo de sangue. Então vejam como Jesus é obediente. Ele era puro, puríssimo, Maria também pura, puríssima, mas os dois cumpriram o preceito judaico da purificação após o nascimento, né? Maria foi cumprir o preceito. Maria e São José levaram o menino Jesus para cumprir o preceito judaico. E o último exemplo que eu quero dar para vocês, são inúmeros, eu escolhi apenas 4. O último exemplo que eu quero dar para vocês sobre a purificação, vocês vão encontrar no livro de Números, capítulo 19, 11 a 16, que diz assim: aquele que tocar um cadáver, qualquer que seja o morto, ficará impuro 7 dias. Purificar-se-á com esta água no 3º e 7º dias e ficará puro. Contudo, se não se purificar no 3º e no 7º dias, não ficará puro. E por aí vai. Então, assim, são muitos os exemplos, são muitas as regras que existem no Antigo Testamento que demonstram a importância dos ritos de purificação para a cultura judaica, a cultura onde estava inserida Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu judeu, né? Mas o que é que significam esses preceitos de purificação? E não somente para o judaísmo, mas para todas as religiões antigas e todas as religiões. Há um significado específico nos rituais, nos preceitos de purificação. E o significado, na verdade, tem duas vertentes.
A primeira delas é o seguinte, esses rituais de purificação, eles davam às pessoas o entendimento, a ideia da grandeza de Deus, da santidade de Deus, tão santo, tão grande, tão elevado, que nós só podemos nos aproximar dele purificados. Então essa é a primeira vertente da importância dos preceitos de purificação em todas as religiões. E a segunda vertente é dar aos homens a ideia da sua escuridão, a ideia da sua insignificância. Então, esse é a dimensão que quando a gente vai estudar a história das religiões, essa é a dimensão que os rituais e os preceitos de purificação têm. Por isso que o Antigo Testamento contém tantos e tantos e tantos e tantos exemplos e regras relativas a rituais de purificação para que as pessoas se aproximassem de Yahvé. Então, fixem bem essa informação que eu quero trazer para vocês agora, porque a gente sempre, nessas formações, a gente está fazendo comparações entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, já que o Antigo Testamento prefigura o Novo Testamento e o Novo Testamento realiza aquilo que foi prefigurado no Novo Testamento. No Antigo Testamento, somos nós, são as pessoas que vão ao encontro de Deus. Então, o movimento é o movimento das pessoas irem ao encontro de Deus. Guarde bem isso. As pessoas vão ao encontro de Deus. E nesse ir ao encontro de Deus, elas precisam de purificação, porque elas têm a ideia da santidade e da grandeza de Deus e da nossa insignificância. Então, a purificação é realizada nesse contexto. Só que quando Deus se encarna, né, em Jesus Cristo, quando Jesus Cristo vem ao mundo e quando Jesus Cristo começa a pregar através da sua vida pública, ele, como em vários outros aspectos, há uma tensão entre o que Jesus ensina, o que Jesus prega e aquilo no qual os judeus acreditam, inclusive nos rituais de purificação. E em relação à purificação, Jesus ele traz ele dá uma correta dimensão aos atos de purificação. Houve uma ligação aqui e pausou o vídeo, certo? Então, o que Jesus faz é mostrar qual é a verdadeira importância, qual é a verdadeira dimensão dos rituais de purificação. Então, e nisso há um embate muito grande com os fariseus, com os mestres da lei. Então vejam bem, onde é que a gente vai encontrar esse embate de Jesus, essa dimensão correta que ele dá ao povo em relação à pureza. Você vai encontrar no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. Quem estiver acompanhando com sua Bíblia pode abrir. São Marcos, capítulo 7, versículos de 22 a 23, onde ele diz assim, Jesus. E aí ele estava sendo confrontado, porque comia na casa dos gentios, né? Comia na casa dos estrangeiros, e ele era muito confrontado, porque os discípulos se alimentavam sem lavar as mãos, e Jesus foi confrontado em relação a isso. E aí o que é que ele diz no capítulo 7 de São Marcos, versículos 14 a 23? E chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei, nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro, mas o que sai do homem, isto é o que o torna impuro. Então Jesus dá, Silvinha, capítulo 7, Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 14 ao 23. Mas você pode ler do 1 ao 23 para entender todo o contexto, certo? Então Jesus está sendo confrontado nesse momento, onde está dizendo, ele se senta com os pecadores, na mesa dos pecadores, os seus discípulos comem e não lavam as mãos. Então ele está desrespeitando as regras de purificação, as nossas regras de purificação, as regras de purificação da religião judaica. E aí Jesus os confronta dizendo isso, que não é o que entra em nós o que nos torna impuros, é aquilo que sai,
é aquilo que sai. Jesus já está mostrando que a impureza e a pureza residem no nosso coração. Nada que entra em nós tem a capacidade de nos tornar impuros. Agora, aquilo que sai, sim, que é aquilo do qual o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de pureza, nós seremos puros. Nós estamos nos esforçando para exalar essa pureza. Agora, se o nosso coração está cheio de impureza, nós, em todos os nossos atos, nós seremos impuros. E aí eu não posso deixar de falar de pureza nessa visão de Jesus Cristo, na correta visão que é trazida pela própria palavra de Deus, que é encarnada, que é Jesus Cristo, sem falar de vocês de uma das bem-aventuranças. E vocês vão encontrar todas as bem-aventuranças no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. E essa especificamente é o capítulo 5, versículo 8º. Quem tiver com sua Bíblia pode ir lá. Mateus, capítulo 5, versículo 8º. Que diz assim: felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Olha a afirmação que Jesus faz. Em outras traduções, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então Jesus ele já está mostrando àquele povo que aquele povo tinha uma visão limitada das coisas, que a pureza não era uma pureza de preceitos. A pureza necessária à nossa santidade é a pureza de coração. Agora, o engraçado é que no Antigo Testamento, Deus já tinha dito pela boca dos profetas ou dos escritores dos livros sagrados do Antigo Testamento, Deus já tinha mostrado ao povo da antiga aliança que a pureza que era necessária à nossa santidade, à nossa salvação, não era a pureza meramente ritual, mas era sim a pureza de coração. Quer dizer, Jesus não disse nada de diferente. Jesus não inventou nada. Jesus ele disse aquilo que o Pai já tinha dito no Antigo Testamento pela boca dos profetas, pela boca dos patriarcas. Quer o exemplo? Vou dar 2 exemplos para vocês de passagens do Antigo Testamento onde Deus já dizia ao seu povo que a nossa salvação. Está dando problema aqui na internet, mas vamos lá. Que a pureza que é necessária à nossa santidade, à nossa salvação, que a pureza que é agradável ao Pai, é a pureza de coração. Onde é que a gente vai encontrar isso no Antigo Testamento? No livro de sabedoria, no livro da sabedoria, capítulo 1, versículo 1. Então, vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. Diz assim: amai a justiça. Eu gosto mais de tu, Raquel. Eu vou falando virado aqui e não esqueço de dizer, né, Evangelho segundo Jesus Cristo, ou então livro tal, palavra da salvação. Eu não falo aqui, né? Mas ainda bem que você me corrige aí, irmão. Ainda bem que tem você aí para chamar a atenção. Então, o que é que diz o livro de Salomão, o livro da sabedoria de Salomão, versículos 1, capítulo 1, versículo 1. Amai a justiça, vós que julgais a terra. E aí o importante que eu quero dizer agora: pensai no Senhor com retidão, procurai-o com simplicidade de coração. Ou, em outras traduções, procurai-o com pureza de coração. A gente só consegue procurar Deus com efetividade e só consegue encontrá-lo verdadeiramente com um coração puro. E o Antigo Testamento já ensinava, mas o povo da Antiga Aliança não compreendeu, permaneceu ali na margem dos rituais, dos preceitos de purificação meramente rituais. Eles não conseguiram trazer a pureza para dentro do próprio coração. O primeiro exemplo é esse, do livro de Sabedoria, capítulo 1, versículo 1. E o segundo exemplo é o Salmo 24. Salmo 24, versículos 3 e 4, muito bonito, inclusive tem música linda sobre esse salmo, que diz assim: quem pode subir a montanha de Yahvé? Quem pode ficar de pé no seu lugar santo? E a resposta: quem tem mãos inocentes e coração puro. Então, reforçando, repetindo aquilo que já foi falado aqui: somente um coração puro é capaz de alcançar a Deus. Então, no Antigo Testamento, essa real noção de pureza de coração já se encontrava. Deus já tinha comunicado ao seu povo, mas o seu povo não alcançou. E aí, quando Deus se encarna, né, quando o Verbo de Deus se encarna no meio de nós para nos salvar, Jesus Cristo, ele não diz nada além daquilo que já estava dito, mas mesmo assim há uma tensão. E aí eu fiz toda essa introdução demorada
para entrar especificamente no assunto da ceia do Senhor e do lava-pés. Mas como eu disse a vocês no começo, eu não vou falar do lava-pés. Olha aí, como diz Fabíola, na tradução da Bíblia Ave Maria, procurai na simplicidade do coração. Então, eu não vou falar aqui do lava-pés, do ato em si, da elevação do corpo, da elevação do pão, da elevação do cálice. Eu não falarei aqui do ato específico de Jesus, que se levanta, coloca as vestes de escravo, né? De escravo, amarra uma toalha na cintura, cinge-se e ali começa a lavar os pés dos discípulos, porque como vocês já perceberam, eu quero centrar toda essa reflexão na purificação. E onde é que a gente encontra a pedagogia de Jesus Cristo, a pedagogia de Deus acerca da purificação, da necessidade da purificação, necessidade da pureza no lava-pés? A gente vai encontrar lá no capítulo 13 de São João, capítulo 13 de São João, que eu quero concentrar toda essa reflexão agora, a partir de agora, no diálogo que é estabelecido entre Jesus e Pedro, a partir do momento que Jesus se levanta para lavar os pés dos discípulos. Que aí Pedro se levanta e diz assim, a partir do versículo 6, tá? Do Evangelho de São João, capítulo 13, a partir do versículo 6. E São Pedro diz assim: Senhor, tu lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: jamais me lavarás os pés. Jesus respondeu-lhe: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro então disse: Senhor, não apenas os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Mas também a mão e a cabeça. Jesus lhe disse: quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puros, mas não todos. E aí continua a narrativa, né? Ele vai falar de Judas, que é um deles vai trair. E aí Pedro faz o sinal para João. João reclina a cabeça no peito de Jesus, pergunta: Senhor, quem vai nos trair? E aí o diálogo todo vocês já conhecem. Esse não é o objetivo hoje da formação. O objetivo hoje é falar sobre esse diálogo de Jesus com São Pedro. Quando Pedro se opõe a Jesus, diz que Jesus não vai lavar os seus pés, porque Jesus é mestre. É inconcebível que Jesus, sendo mestre, sendo filho de Deus, que Pedro já tinha dito isso, né, por inspiração do Espírito Santo, né, por revelação divina. Pedro já tinha dito isso: tu és o filho do Deus Altíssimo. Então Pedro, era inconcebível que o mestre, que o filho de Deus se rebaixasse ao ponto de lavar os pés dos impuros. Ele, que era todo puro, se rebaixasse para lavar os pés dos impuros. E Jesus disse: o que eu estou fazendo agora você não vai entender. E se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. E aí Pedro, que também continua sem compreender, diz: então me lava todo. E Jesus diz: não, quem já tomou banho não precisa lavar, a não ser os pés. E o que é que significa esse lavar os pés nesse contexto de pureza? E aí são as palavras, eu vou repetir para vocês aqui as palavras do Papa Emérito Bento XVI. No lava-pés, o que Jesus faz no lava-pés é nos mostrar a necessidade de romper com a pureza meramente ritual para nos fazer enxergar a pureza. E aí as palavras específicas do Papa Emérito: para nos fazer enxergar a pureza como dom de encontro pessoal com Deus em Jesus Cristo. Então, olha a dimensão que Jesus dá à pureza. É um dom, e é o que ele faz no lava-pés. A pureza, a nossa purificação, a nossa pureza, a pureza que nós devemos buscar, é um dom de encontro pessoal com Deus em Jesus Cristo. Porque a proximidade, novamente são palavras do Papa Bento XVI, a proximidade com Jesus nos torna capazes de Deus. O essencial, e aí ele... estou lendo exatamente como ele diz: o essencial é permanecer no seu corpo, ser permeado por sua presença. Então vejam o paralelo entre a purificação, os rituais de purificação no Antigo Testamento e os rituais a noção de purificação que Jesus ensina a todos nós. E aí vocês lembram que no começo eu disse a vocês: no Antigo Testamento era o povo que ia ao encontro de Deus, e por Deus ser santo, ser alto, ser grandioso, as pessoas precisavam se purificar para ir ao encontro de Deus.
Olha a diferença no Novo Testamento. É Deus quem vem a nós para nos purificar. O movimento é diferente. Não sou eu que vou... o encontro com Deus, o meu encontro com Deus se dá a partir da vinda dele à minha presença para me purificar. E não da minha ida a ele para encontrá-lo. Eu só vou a Deus para encontrá-lo porque primeiro ele veio a mim para me purificar. Então a Eucaristia, ela é um alimento purificador dos homens. A pedagogia de Jesus durante a última ceia, a pedagogia de Jesus durante o lava-pés, com esse ato simbólico de lavar os pés dos discípulos, tem a intenção de nos mostrar que a Eucaristia que ele instituiu momentos depois desse ato de lava-pés, que a Eucaristia é um alimento purificador. Ele quis mostrar que o que nos purifica é a proximidade com ele, é a proximidade com Jesus. Ali os discípulos tinham a sua presença física, ele ainda estava no meio de nós ali naquele momento. Então a presença física dele purificava aqueles discípulos. No nosso caso, Jesus já não está fisicamente entre nós, mas ele encontrou uma nova forma de presença, que foi a Eucaristia. Para continuarmos próximos a ele, é uma forma que Jesus encontrou de permanecermos próximo a ele e alcançarmos essa purificação que ele quer trabalhar em nós. E que purificação? Purificação ritual do Antigo Testamento? Não, a purificação de coração. E por que a Eucaristia ela é um alimento purificador dos homens? Primeiro, que ela nos possibilita, e olha que grandeza, ela nos possibilita não apenas a proximidade com Jesus Cristo, ela vai muito mais além. A Eucaristia ela não se resume a uma proximidade minha com Cristo, ela vai além e ela nos faz um só com Jesus Cristo. Jesus vai além, ele não só se aproxima de nós, mas ele entra em comunhão conosco. Olha a grandeza do nosso Deus. Segunda coisa, por que é purificadora dos homens? E aí eu já falei, porque nos torna um com Jesus Cristo. E nos torna a todos, nos torna igreja, enquanto igreja, nos torna a todos um com Jesus Cristo. Fazemos parte de um mesmo corpo místico, a continuidade de Jesus entre nós, ele que é a igreja, ele sendo a cabeça e nós, cada um de nós como seus membros, somos um só corpo, e é a Eucaristia que possibilita esta unidade. Nos torna também, ela é alimento purificador dos homens. Alguém disse aí se pode fazer alguma pergunta? Pode, se eu souber responder, eu respondo, se não, fica para a próxima, né? O terceiro fator que eu quero trazer para vocês, para explicar por que é que a Eucaristia é um alimento purificador dos homens, é que ela nos torna deiformes. Eu falei para vocês um pouco na quinta-feira passada sobre essa palavra, deiformes, né? E que é a palavra correta na nossa relação com Jesus Cristo, na relação com Jesus Cristo eucarístico, né? É que a Eucaristia ela nos torna capazes de Deus e ela nos torna conforme Deus. Ela nos conforma à vontade de Deus na nossa vida. Ela não nos deifica. Ela não nos torna Deus, até porque Deus só há um em 3 pessoas. Então não existe uma deificação, mas a Eucaristia nos torna deiformes. O significado é conformes, nós seremos conforme à vontade de Deus nas nossas vidas. Seremos cada vez menos nós mesmos e cada vez mais Jesus Cristo. É a ruptura com o homem novo para que nasça o homem velho. É a morte do homem carnal para que surja o homem espiritual. O reino de Deus é o reino dos homens espirituais. Eu preciso nascer como homem espiritual. Vocês precisam nascer como pessoas espirituais. E Maria é a nossa mãe. A maternidade de Maria é a maternidade espiritual. Ela nos gera como homens espirituais, porque nela houve a ruptura da genealogia da carne. Dela nasceu o Filho de Deus sem participação do homem. Filho da graça. Jesus é filho da graça do Pai.
E nós somos filhos também da graça. A nossa filiação em relação a Deus é filiação da graça, não é filiação da carne. Filiação da graça a partir de Jesus Cristo, a partir da encarnação do Verbo e da sua morte de cruz para nos salvar. E o último aspecto sobre a Eucaristia como alimento purificador dos homens é que ela nos possibilita a pureza, isso é forte, viu? Ela nos possibilita a pureza que nos mantém como ramo que permanece na videira. A Eucaristia nos mantém fixos na videira verdadeira que é Jesus Cristo. E em relação a isso eu queria refletir com vocês o capítulo 15 de São João, que ainda se dá no contexto da Santa Ceia, tá? O capítulo 15, a Santa Ceia começa lá no capítulo 13, mas ela se desenrola no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Há ensinamentos belíssimos e muito profundos de Jesus Cristo nesses capítulos, do 13 ao 17. E o que é que consta no capítulo 15, versículo 1, versículo 1 a 5 do Evangelho de São João? Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. E todo o que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Aí olha como ele repete o que ele disse a São Pedro lá no lava-pés: vós já estáis puros por causa da palavra que vos fiz ouvir. A palavra de Deus nos purifica. É Jesus quem está dizendo a gente. A Eucaristia nos purifica e a palavra de Deus também nos purifica. E a palavra de Deus nos prepara para essa purificação maior, que é a purificação que a gente alcança quando a gente comunga bem, quando a gente comunga em estado de graça. Permanecei em mim como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Então, eu sou a videira e vós os ramos. Então, a Eucaristia nos mantém presos à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. E um dado interessante, na tradução aqui da Jerusalém, da Bíblia Jerusalém, diz assim, e diz lá: todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. E todo o que produz fruto, ele o poda. Olha que coisa interessante. O que não produz fruto é cortado, mas aquele que produz fruto é podado. E em outras traduções, a palavra podada é substituída por purificada. E aqui na Bíblia de Jerusalém, na nota de rodapé, diz que em grego a palavra, o verbo podar e purificar possuem a mesma raiz. Então, quando ele diz que todo aquele ramo que dá fruto será podado, ele também está dizendo que todo ramo que dá fruto será purificado. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Então, a gente precisa ter o coração aberto para as podas que Jesus precisa fazer na nossa vida, para as podas que ele quer fazer na nossa vida. Porque aquilo que Jesus poda em nós é aquilo que é excessivo, é aquilo que não vem dele, é aquilo que está nos tornando pesados, é aquilo que está impedindo os frutos de serem abundantes. Então ele precisa podar. Ele não vai cortar. Se nós formos fiéis a ele, ele não vai cortar. E nós seremos fiéis a Jesus através da Eucaristia que nos purifica. Quer dizer, comungar bem e comungar de forma digna e comungar em estado de graça nos manterá na videira, e ele vai podar aquilo que não vem dele, aquilo que atrapalha o nosso caminho de santidade, para que a gente alcance de forma mais fácil, de forma mais eficaz a santidade e a salvação que ele deseja para cada um de nós. Quem desenvolve muito bem também essa temática da videira, e aí no caso ele vai chamar de oliveira, e vai desenvolver essa temática dos ramos nativos e dos ramos silvestres, dos ramos nativos e dos ramos enxertados, é São Paulo, na carta aos Romanos. Quem tiver a Bíblia aí também pode abrir, na carta aos Romanos, capítulo 11, tá? Capítulo 11, versículo 5, São Paulo vai dizer assim: assim também no tempo, e ele está falando sobre o resto de Israel, que somos nós.
Assim também no tempo atual constituiu-se um resto segundo a eleição da graça. Lembra que eu falei para vocês que a nossa filiação não é a filiação da carne, nós somos filhos de Deus pela graça, nós somos eleitos, nós somos povo eleito. De fato, o povo originalmente eleito é o povo hebreu, é o povo judeu. Eles continuam sendo povo eleito pela carne, né? São descendência de Abraão, mas eles também são filhos de uma promessa, porque Sara já estava em idade avançada e Abraão também, e não podia ter filhos. Então eles são filhos da carne, mas também são filhos de uma promessa. Nós, ao contrário, nós não somos filhos da carne, mas somos eleitos, somos filhos de Deus pela graça, eleitos pela graça. E quem trabalha isso muito bem é São Paulo na carta aos Romanos, quando ele diz: assim também no tempo atual constituiu-se um resto segundo a eleição da graça. E se é por graça, não é pelas obras, do contrário, a graça não é mais graça. E ele diz também no mesmo capítulo 11, versículos 16 a 22, que isso aqui é uma grande exortação para nós cristãos. Uma grande exortação, um grande ensinamento, que a gente precisa mastigar isso na nossa vida. Porque São Paulo aqui está fazendo um paralelo entre o povo judeu e o povo eleito, o novo resto de Israel eleito pela graça, que somos nós. Olha o que São Paulo diz na carta aos Romanos, versículos 11, capítulo 11, aliás, versículos 16 ao 22. Vou ler para vocês. E a gente está já terminando, que eu já falei demais. E se as primícias são santas, a massa também o será. Quem são as primícias? O povo eleito, o judeu. Quem são as massas? Somos nós, somos os estrangeiros, somos os antigos pagãos, né? A massa também o será. E se a raiz é santa, os ramos também o serão. E se alguns dos ramos foram cortados, e aqui ele está se referindo aos judeus, se alguns dos ramos foram cortados, e tu, oliveira silvestre, que somos nós, fostes enxertada entre eles, para te beneficiares com eles da seiva da oliveira, não te vanglories. E a gente precisa mastigar isso na nossa vida de cristão. Não te vanglories contra os ramos, contra eles. E se te vanglorias, saibas que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Nós somos sustentados por Deus. Nós somos sustentados por Deus em Jesus Cristo. Não somos nós que sustentamos a raiz. E Deus nos sustenta através da Eucaristia. Jesus nos sustenta através da Eucaristia. Porém dirás: foram cortados os ramos para que eu fosse enxertada. Muito bem. Eles foram cortados pela incredulidade. Eles não acreditam em Jesus. E tu estás firme pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, nem a ti poupará. Então, meus irmãos, se nós formos infiéis à vontade de Deus na nossa vida, se Ele não poupou os ramos naturais, o ramo natural é o povo escolhido, é o judeu, é o hebreu, o povo que Ele escolheu. Se Ele não poupou o povo que Ele próprio escolheu e que é o povo originário, quanto mais nós que somos ramos enxertados, se nós não formos fiéis à vontade dEle. Entendeu? Deu para entender? Então a Eucaristia, como alimento purificador dos homens, é esse alimento que me mantém fixo à videira verdadeira, que é Jesus. Eu sou a videira, vós sois os ramos, meu Pai é o agricultor. Então a Eucaristia nos mantém fixados à vontade de Deus na nossa vida. Agora, desde que nós saibamos comungar corretamente. E aí eu quero terminar esse momento, que a gente já está avançando no horário, e daqui a 11 minutinhos a gente vai começar com o texto da misericórdia. Eu quero terminar toda essa reflexão de hoje à tarde que eu fiz com vocês a respeito da necessidade da pureza, e de que essa pureza a gente encontra pela proximidade com Jesus Cristo na Eucaristia, o Deus que vem até nós para nos purificar. Eu queria deixar duas perguntinhas para reflexão minha, né? E enquanto eu estava estudando esse tema, me preparando para apresentar esse tema para vocês, essas perguntas me vieram, com certeza, a inspiração do Espírito Santo. Elas vieram primeiramente a mim, são perguntas que eu preciso fazer a mim todos os dias,
mas eu quero passar para vocês porque serve para todos nós cristãos. Quem sou eu na fila da comunhão? A pergunta é, na verdade são 3 perguntas, né? A pergunta principal: quem sou eu na fila da comunhão? Quem é você na fila da comunhão? Você na fila da comunhão é aquele que escuta Jesus dizer: vós já estáis puros. Deixa eu ir lá no capítulo 13. Vós já estáis, quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Você é esse que escuta Jesus dizer a você que você já se banhou e que você já está inteiramente puro. Esse banhar-se significa o quê? Significa muitos exegetas falam no batismo, né? Então, se você já está com seu corpo inteiro lavado através do sacramento do batismo, mas mesmo assim você, por conta dos pecados, por conta da concupiscência da nossa carne, nós precisamos rotineiramente da confissão. Então, mas você escuta Jesus na fila da comunhão dizer a você: quem já se banhou não precisa, vamos lá de novo para eu não falar errado. Quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puros. Então você escuta Jesus dizer isso, ou você escuta Jesus dizer: nem todos estáis puros. Então todas as vezes que daqui para frente eu vou me esforçar, para todas as vezes que eu me aproximar da Eucaristia, todas as vezes que eu entrar na fila da comunhão, eu vou me perguntar e vou buscar no silêncio do meu coração escutar Jesus me dizer que quem já tomou banho não precisa lavar a não ser os pés. Agora, ou se eu na fila da comunhão serei aquele que escutarei Jesus dizer: nem todos estáis puros. Então a gente precisa ter muito respeito e muito cuidado com a nossa comunhão com Jesus Cristo. Nós precisamos fazer dessa comunhão um alimento altamente eficaz para a nossa santidade. E para que ele seja um alimento altamente eficaz para a nossa santidade e para a nossa salvação, eu preciso me aproximar dele com todo o respeito que é necessário. Eu não posso me aproximar dele de forma impura, não confessado, em pecado mortal, em situação impeditiva da comunhão com Jesus Cristo. E aí há toda uma regra, tanto no direito canônico quanto no catecismo da Igreja Católica, que nós precisamos conhecer para que nós não comunguemos a nossa própria condenação, como disse São Paulo. Então essa pergunta, eu quero encerrar o momento de hoje com essa pergunta para mim e para todos vocês: quem sou eu, quem é você na fila da comunhão? O que escuta Jesus dizer que você já está puro e não precisa lavar a não ser os pés, ou que escuta Jesus dizer: nem todos estáis puros? Que Deus abençoe a todos nós, que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos traga o correto entendimento, que o Espírito Santo aumente o nosso fervor pela Sagrada Eucaristia. É isso que eu desejo a mim e desejo a todos vocês, irmãos. Luzana, qual é a passagem que você quer que eu repita? A pergunta é a pergunta de Jesus que se encontra no Evangelho de São João, capítulo 13, tá? É no contexto do lava-pés. Evangelho de São João, capítulo 13, a partir do versículo 6. É quando Jesus e Pedro começam a dialogar, porque Pedro não quer deixar Jesus lavar os seus pés. Então, para ser bem preciso, tá? Versículo 10. Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 10. É a pergunta que a gente vai encerrar hoje. Quem é você? Vou repetir pela enésima vez. Eu repeti bem uns 5, mas vou repetir de novo. Quem é você na fila da comunhão? Aquele que escuta Jesus dizer: vós já estáis puros, vós já estáis lavados, não precisa lavar senão os pés, ou nem todos estáis puros? Então, irmãos, eu espero que essas palavras, que não são minhas, são palavras do Espírito Santo, eu sou meramente instrumento dele aqui nesse momento. Eu espero que essas palavras tenham caído no solo fértil que é o coração de cada um de vocês. Deus fez o coração de cada um de nós como solo fértil. O nosso coração não é solo pedregoso, o nosso coração não é solo espinhoso.
O nosso coração originalmente é um solo fértil, dado a nós por Deus. Solo fértil onde a palavra dele cai e produz frutos. Então, que continuemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Não esqueçam agora, daqui a 4 minutinhos, às 3 horas da tarde, teremos o terço da misericórdia. 5 horas da tarde, o nosso Santo Rosário. 7 horas da noite, teremos a Santa Missa. Precisamos alimentar também a saudade que nós estamos sentindo da Eucaristia. Essa saudade precisa ser alimentada para que cada vez mais sejamos devotos e tenhamos respeito ao maior e o mais importante sacramento da Igreja. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe e que Maria Santíssima proteja todos vocês com o manto sagrado. É dela que nós falaremos na próxima semana, viu? Próxima semana nós falaremos de Maria. Amém. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.